Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda temporada do Revoar, o podcast do LAUT, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Eu sou a Joana Setzer. E eu sou Conrado Rubner Mendes. E este é o quarto episódio da segunda temporada do Revoar. Nessa temporada, o assunto são as mudanças climáticas. A gente já falou de ciência, de política e do desmatamento, que é a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Neste episódio, a gente vai tratar de um tema que junta tudo isso e que acaba no judiciário. Hoje, a gente vai falar da litigância climática, ou seja, da judicialização das mudanças climáticas. Para refletir sobre esse tema, temos 2 convidados brasileiros e uma especialista internacional. A gente já vai apresentá-los, mas antes vamos explicar o que significa litigar pelo clima, uma expressão que parece restrita aos tribunais, mas que já está bem perto de nós. Nos últimos anos, praticamente todos os países do mundo aprovaram leis e políticas que lidam direta ou indiretamente com as mudanças climáticas. Cada um dos 197 países que assinaram ou ratificaram o Acordo de Paris tem pelo menos uma lei ou plano relacionadas ao tema. Ao mesmo tempo que o Legislativo e o Executivo começam a tratar desse assunto, o Judiciário também passou a ser chamado a se manifestar sobre a aplicação dos direitos e obrigações estabelecidos por essas leis e políticas. Nos últimos anos, ações judiciais e medidas administrativas envolvendo a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas viraram um movimento global. Tem uma base de dados desses casos que é mantida pelo Grantham Research Institute, um instituto de pesquisa sobre mudanças climáticas da London School of Economics, onde eu trabalho. Essa base, feita em parceria com a Universidade de Columbia em Nova York, indica a existência de pelo menos 1.700 litígios climáticos, quase 1.300 nos Estados Unidos e 400 ao redor do mundo. Esse conjunto de ações é bastante heterogêneo. Tem ações contra governos e ações contra empresas. Algumas são propostas por indivíduos, outras por ONGs, outras por cidades e estados. Tem ações que buscam reduzir emissões de gases de efeito estufa e ações que buscam evitar que os estragos causados pelas mudanças do clima sejam ainda mais severos. Algumas ações buscam reconhecer o dever de o Estado agir. Outras tentam responsabilizar o poluidor por danos já observados ou danos que podem vir a ser causados. Muitas dessas ações podem ser entendidas como estratégicas. O ponto de partida é que a política democrática não está respondendo com a eficiência e a velocidade necessárias. Então, resta recorrer às cortes. Os casos levados à justiça são pensados com cuidado e buscam efeitos que beneficiam um grupo maior do que aquele diretamente envolvido na ação. Uma ação pode testar novas doutrinas e estabelecer precedentes. Além do caso em si, a ação geralmente faz parte de uma estratégia mais ampla de mobilização e formação de opinião pública. Para ajudar a visualizar, vamos trazer alguns casos que se tornaram emblemáticos nesse campo. Ações que tiveram como resultado decisões das Supremas Cortes a favor da proteção do clima. Um deles é o caso que ficou conhecido como Massachusetts contra a Agência de Proteção Ambiental Americana, a EPA. Nesse caso, o órgão público foi obrigado a reconhecer o dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa como poluentes e a regular suas emissões. Outra disputa que ficou bem conhecida foi o caso Urgenda, na Holanda. O Marcelo Oliveira, pesquisador do Revoar, conta essa história pra gente. Em 2013, a Fundação Urgenda, um grupo ambientalista holandês, processou o governo pelo fracasso do Estado em tomar ações suficientes para evitar a mudança climática perigosa. Na época, a Holanda era um dos países mais poluidores da União Europeia, e a fundação exigiu medidas para reduzir as emissões do país de 25% para 40% até 2020, em comparação aos níveis de 1990. Em junho de 2015, o Tribunal de Primeira Instância de Haia decidiu em favor da Urgenda. A sentença foi confirmada em outubro de 2018 pelo Tribunal de Apelação de Haia e em dezembro de 2019 pela Suprema Corte, com base em fatos cientificamente comprovados e de acordo com o princípio do dever de diligência do governo. O tribunal decidiu que as emissões holandesas devem ser reduzidas em pelo menos 25% até 2020. Essa decisão foi reconhecida como a primeira ação judicial de responsabilização climática do mundo. Ela estabelece um precedente que, desde então, inspirou ações legais em vários países, como Irlanda, Coreia do Sul, Estados Unidos e também no Brasil. E a gente ainda vai falar desses casos mais adiante.
Nos últimos 5 anos, também houve aumento no número de ações climáticas propostas contra corporações. As motivações são bem diversas. Algumas dessas ações buscam a responsabilização de grandes emissores por danos ligados a eventos climáticos extremos. Outras ações pedem que riscos climáticos sejam considerados em processos de licenciamento e em estudos de impacto ambiental. Existem ainda ações que questionam a manipulação de dados ou a simples ausência de informações sobre riscos financeiros e socioambientais relacionados às mudanças climáticas. Uma disputa emblemática envolvendo grandes emissores é o caso Liuya contra a RWE. Em 2015, o peruano Saul Luciano Liuya, morador de Huaraz, uma cidadezinha nos Andes que fica perto de uma geleira, entrou com uma ação na justiça alemã contra a RWE, maior empresa energética da Alemanha. O objetivo era obrigar a empresa a pagar uma parcela dos custos de medidas de adaptação às mudanças climáticas que ele e os outros moradores de Huaraz vão ter que implementar. Na região, barragens terão de ser construídas para proteger a cidade da elevação do nível de águas de um lago glacial que se expandiu em decorrência do derretimento de geleiras. Liuya alega que a RWE é parcialmente responsável pelos danos. O judiciário alemão, em primeira instância, rejeitou as alegações com base no argumento da ausência de nexo causal. Mas em 2017, a Corte admitiu um recurso e o processo está agora na fase de coleta de provas. No Brasil, temos uma política climática estabelecida por lei desde 2009, a Política Nacional sobre Mudança do Clima. No entanto, foi só durante o ano de 2020 que a litigância climática passou a ganhar mais espaço. Mas, seguindo essa tendência que já existe em outros países, é provável que também no Brasil a litigância climática vire um importante mecanismo de pressão sobre o governo e o setor privado. A litigância climática não deixa de ser um tema que amarra todos os episódios dessa temporada do Revoar. Então não é uma coincidência a gente ter colocado esse episódio bem no meio da série. Entrar com uma ação climática na justiça significa trazer a ciência do clima para dentro dos tribunais. É mais uma ferramenta para combater o desmatamento e cobrar do governo que adote políticas que levem em consideração a transição para uma economia de baixo carbono, assim como proteger populações mais vulneráveis do aumento da temperatura. A litigância climática oferece também uma ferramenta para a implementação de compromissos internacionais feitos pelo Brasil. Um canal para que jovens e grupos minoritários busquem os seus direitos. E a gente já viu que um meio ambiente preservado é direito de todo brasileiro, garantido pela Constituição. A litigância é também um meio para cobrar transparência do setor privado e consistência entre discurso e prática. Agora que a gente viu que a litigância climática abre uma frente importante no combate à crise do clima, vamos mergulhar mais fundo. Nesse episódio, a gente vai discutir 3 questões centrais. Por que litigar pelo clima? Como a litigância climática tem sido aplicada como estratégia de fortalecimento da governança ambiental e climática no Brasil? E, por último, quando se deve evitar o caminho da litigância climática? O nosso primeiro entrevistado é o Caio Borges. Eu apresentaria o Caio como o grande estrategista e articulador desse movimento no Brasil. Mas vamos deixar ele se apresentar. Vamos lá. Caio Borges, advogado paraibano. Tenho mestrado, doutorado em Direito, então toda a minha formação é uma formação jurídica. É uma formação jurídica um pouco variada. Tenho vários interesses e minha experiência acadêmica e profissional reflete um pouco isso. Comecei minha carreira trabalhando na área financeira e econômica, passei para a área social com direitos humanos e chego agora numa área que é super transversal, mudanças climáticas. Então eu estou cumprindo aí o tripé do desenvolvimento sustentável. A gente começou perguntando para o Caio quais os motivos para se litigar pelo clima. Segundo ele, o primeiro motivo que justifica encarar a máquina do judiciário é a urgência do tema. Porque a gente tem 10 anos só para diminuir pela metade as emissões de gases de efeito estufa se a gente quisesse manter dentro do 1,5 grau do Acordo de Paris, que vale ressaltar, mesmo dentro desse 1,5 grau, a gente não vai estar isento dos impactos negativos das mudanças climáticas. Então, eu acho que a litigância é uma ferramenta que, na atualidade, tem que ser encarada com naturalidade, como necessária, diante do grande esforço que a comunidade internacional tem que realizar para ficar dentro do orçamento, de carbono. E por que envolver o judiciário nessa causa?
É lógico, e eu acho que isso é reconhecido pela própria história, que governos, a sociedade civil, organismos internacionais desempenharam e eu acho que ainda devem desempenhar um papel fundamental no estabelecimento das metas, no monitoramento dessas metas, mas ninguém pode ficar de fora dessa grande dança. Então, ter o judiciário como ator é importante, é fundamental. E eu acho que no momento que a gente vive, agora falando mais em conjuntura, é fato que a gente vive um momento de muita negação da ciência, de muitos ataques mesmo ao conhecimento científico, e isso é um ataque frontal também aos esforços para que a gente cumpra o Acordo de Paris. Eu encaro hoje com bastante naturalidade o fato de que a gente deve sim provocar o judiciário para que ele também diga qual deve ser o próprio papel dele nesse grande esforço. Ninguém deve ficar de fora. A questão não é só: será que o Poder Judiciário pode intervir em política climática? Uma vez que é acionado, o Judiciário não pode se furtar a decidir sobre comportamentos que violam direitos, ações que agravam as mudanças climáticas, que violam o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado das gerações presentes e futuras, o direito à saúde e, em última análise, o direito à vida. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman Benjamin, falou sobre esse dever do Judiciário em decidir ações climáticas, em um evento do Instituto Clima e Sociedade em 2019. Nós chamamos Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário não tem o poder brasileiro de dizer: eu não aceito esse tipo de litígio, porque a Constituição garante o acesso ao Poder Judiciário. Então não há, no Brasil, nenhum litígio, ao contrário de outros países, em que o Poder Judiciário esteja impedido de analisar. Para este episódio, a gente também entrevistou a Tessa Khan. A Tessa é a co-diretora da Rede de Litigância Climática e uma das advogadas por trás do caso Urgenda. Ela foi considerada pela revista Times uma das 15 mulheres que lideram a luta contra as mudanças climáticas no mundo. A entrevista foi feita em inglês e a gente vai ouvir aqui a tradução na voz da Clara Helstab, a produtora do Revoar. A Tessa acrescentou outros 2 motivos para entender a ação judicial como uma ferramenta estratégica na proteção do clima. Primeiro, a responsabilidade do Estado e daqueles que mais contribuíram para o problema. Eu acho que os processos políticos normais a esse respeito falharam, e é por isso que as pessoas estão procurando novas formas de responsabilizar seus governos e compeli-los a agir de forma efetiva. No que diz respeito à indústria do petróleo, um dos alvos principais da litigância climática, eu acho de novo que as pessoas estão procurando novas formas de atingir o poder desproporcional dessa indústria no progresso da crise climática. E você sabe, o tribunal é um dos poucos lugares onde, de alguma forma, nós somos todos iguais. Todo mundo tem que dizer a verdade. O judiciário tem uma função muito importante nesse contexto. Ele estabelece a responsabilidade clara, tanto dos governos quanto da indústria de combustíveis fósseis nessa crise. A gente sempre ouve falar de mudanças climáticas como uma coisa pela qual todos nós somos responsáveis, pela qual todos nós precisamos nos responsabilizar, mas na verdade eu acho que isso acaba ofuscando o papel central desses 2 atores, os governos e as indústrias de combustível fóssil, na criação dessa crise. E ações legais podem ajudar a esclarecer de quem é a responsabilidade e quem deve agir agora. Além disso, recorrer à via judicial representa uma forma de documentar publicamente o problema. Diferentemente de na mídia ou no parlamento, você não pode mentir nos tribunais, então é um jeito excelente de registrar os fatos. Não apenas que os governos e as empresas já sabiam que deveriam fazer, mas também sobre os impactos da mudança climática e quão reais serão as consequências dessas mudanças para todo mundo. Foi exatamente isso que o ministro Luiz Roberto Barroso falou ao encerrar a audiência pública da primeira ação climática a chegar ao Supremo Tribunal Federal. Nós procuramos conhecer os fatos e as diferentes perspectivas que o debate envolve. O mundo comporta múltiplos pontos de observação e a verdade não tem dono, embora a mentira deliberada tenha, e um dos nossos esforços aqui foi o de identificar narrativas que não tenham apoio nos fatos. Essa é uma corte de justiça
Nós não temos lado, nós trabalhamos com provas, fatos e juízos tão objetivos quanto possível. Aqui se interpreta a Constituição, se interpretam as normas internacionais, se interpreta a legislação interna brasileira. E esse é o gancho para a gente entrar na segunda parte desse episódio e entender como a litigância climática tem sido aplicada no Brasil. O Caio Borges apresentou uma espécie de panorama evolutivo da litigância climática brasileira. Ele falou em 3 gerações, ou fases, que hoje coexistem. A primeira geração de casos climáticos no Brasil são os casos em que a questão climática ainda aparece de maneira muito indireta, muito tangencial. São os casos clássicos julgados do Superior Tribunal de Justiça que falavam sobre algumas questões ambientais, como o uso do fogo como método de plantio da cana-de-açúcar ou proteção de manguezais. E ali a questão climática ela aparecia bem rápido como um fator que eu chamo, entre aspas, de fator agravante. Então, aquela conduta, ela era uma conduta antijurídica, uma conduta, contrária às normas ambientais, e a justiça ali ainda colocava o agravante de que contribuía para o aquecimento global. Mas não tinha nada além disso. Depois, já num segundo momento, a gente começa a ver o que eu chamo de uma descoberta das leis climáticas. Porque o nosso arcabouço climático, a Política Nacional de Mudança Climática, ela existe há mais de 10 anos. E a Convenção Quadro existe há 30 anos. Convenção Quadro foi o primeiro tratado internacional sobre clima, firmado durante a ECO 92. E então é até curioso que a gente tenha esperado tanto para começar a perceber que essas fontes normativas elas podem ser fontes de obrigações. Então, na segunda fase, existia uma referência a essas leis, mas não necessariamente as obrigações que implicam, o que significa o princípio da precaução da Convenção Quadro, o que significa uma série de dispositivos da Política Nacional de Mudança do Clima. Isso não estava também bem elaborado nesses casos. E aí a gente entra numa terceira onda, que eu acho que a gente ainda vive ela, que as ações elas começam a entrar um pouco mais em detalhe sobre questões de fato e de direito associadas às mudanças climáticas. Então, um exemplo disso são ações que têm sido trazidas pelo Ministério Público sobre a questão do desmatamento, que é um tema da ordem do dia no Brasil. O Caio mencionou as ações que foram propostas com o objetivo de frear o desmatamento ilegal da Amazônia. Como a gente viu nos episódios anteriores, 44% das emissões brasileiras são ligadas à mudança de uso da terra e mais 28% à agropecuária. Ou seja, mais de 70% das emissões brasileiras são ligadas ao campo. Assim, não tem política climática possível que não passe pelo controle do desmatamento. E nos surpreende que a litigância climática no Brasil tem esse alvo. Para falar desse assunto, vamos trazer a nossa segunda entrevistada deste episódio. Certo. Bom, eu sou Ana Carolina Aliuk Bragança, eu sou procuradora da República, trabalho no Amazonas, estou no Ministério Público Federal há quase 7 anos, passei por Mato Grosso, passei por Roraima. Toda a minha carreira dentro do Ministério Público foi feita dentro da Amazônia Legal, mas, na verdade, eu sou carioca, nascida no Rio de Janeiro e criada em São Paulo e já rodei por vários estados do país, fora do MPF também. Um estado atrás do outro e, assim, o meu destino é, de fato, Brasil. No Brasil, o Ministério Público tem desempenhado um papel central na proteção dos direitos difusos, ou, como se diz no jargão jurídico, direitos transindividuais e indivisíveis, aqueles que pertencem a toda uma coletividade e não a indivíduos específicos. Entre os direitos difusos estão, por exemplo, a defesa do patrimônio público, o direito do consumidor e também o direito ao meio ambiente equilibrado e à qualidade de vida. Nós perguntamos para a Ana Carolina qual a função do Ministério Público na proteção do meio ambiente e do clima. Eu acho que é uma instituição imprescindível a defesa do meio ambiente. E ao longo de toda a história, desde antes da Constituição, desde a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, da Lei da Ação Civil Pública, o Ministério Público veio trabalhando com a defesa do meio ambiente enquanto direito difuso, direito transindividual. Então é aquele direito, assim, quem é que vai falar pelo meio ambiente? E às vezes quem é que vai falar de modo contramajoritário? Aqui no Amazonas, por exemplo, em relação à pavimentação da BR-319 que ligaria Manaus ao resto do país. Todos nós sabemos o que acontece quando há uma pavimentação de rodovia da Amazônia. Então, efeito espinha de peixe, cresce desmatamento, grilagem, ocupação desenfreada. Quem é que vai ocupar o espaço de dizer, olha, pavimentar é errado? Não, mas a gente precisa de salvaguardas ambientais. E quando todo mundo está dizendo, mas eu quero ir, eu quero ser ligado ao Brasil, eu quero ter o direito de ir e vir.
Quem é que vai ocupar o espaço de dizer, tudo bem, existe o direito de ir e vir, mas a gente tem uma floresta para preservar, cuja integridade é imprescindível para uma série de direitos não só das populações amazônicas, mas de toda a população brasileira, de toda a população sul-americana, quiçá mundial. Vale a pena entender o contexto em que essas ações do Ministério Público na Amazônia foram pensadas e formuladas, e como a questão climática entra nessa história. A procuradora Ana Carolina é quem explica. Então, a Força Tarefa é um grande experimento, na verdade, né? Ela surgiu de demandas da população civil dentro de um fórum que a gente tem aqui no Ministério Público Federal do Amazonas, por um trabalho contra a grilagem e desmatamento na região sul do Amazonas, na fronteira com Rondônia e Acre, que é um marco, né? Um espaço que está no arco do desmatamento. E quando a gente começou a pensar no que fazer diante desses pedidos, a gente tinha muito na cabeça ainda um modelo lava-jato, né, de força-tarefa, e vamos lá, e todo mundo contribui de algum modo, né. Com o tempo a gente foi percebendo que o espaço das operações criminais, ele não resolvia e não ia resolver o problema se as políticas públicas não estivessem funcionando adequadamente. Esse viés da política pública foi que a gente começou a estudar o PPCDAN e os planejamentos em nível federal e estadual e a adotar ações que tivessem a ver com essa questão de clima. O PPCDAN é o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, criado em 2004. Então, o clima entrou por esse viés do acompanhamento e controle de políticas públicas, né? A gente ajuizou uma ação civil pública contra a revogação do zoneamento da cana-de-açúcar, né, que é uma política do zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, que é uma política pública interessantíssima que visa a redução de emissões, a expansão da cana, né, na verdade, visa a promoção do biocombustível, mas que foi pensada de maneira completamente assodada e sem análise efetiva dos impactos que isso teria sobre desmatamento, e não foi feito um balanço. Ninguém sabia dizer se o que a expansão da cana representaria em termos de desmatamento ia compensar a plantação e o uso do biocombustível. A gente conseguiu uma liminar nessa ação civil pública, que já faz meses não foi revogada pelo Tribunal Regional Federal, então o zoneamento hoje segue proibido o financiamento público de cana-de-açúcar na Amazônia por esse motivo. Ou seja, não se trata de ações individuais, mas sim de um esforço conjunto e coordenado do Ministério Público em toda a região da Amazônia Legal, e fundamentado em um cruzamento de dados de satélite, bases de dados das propriedades e de emissões de gases de efeito estufa decorrentes das queimadas. O objetivo é proteger a floresta, proteger a população tradicional e indígena e mostrar que, além dos impactos locais, a ação predatória na Amazônia tem também impactos globais sobre o clima. E sem esquecer que a Amazônia tem populações urbanas e que não dá para tratar todo o território como uma grande unidade de conservação. Tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, repito, porque eu acho realmente importante. Existe uma dissociação entre a Amazônia real e o imaginário Amazônia, na cabeça de brasileiros em geral e também de pessoas estrangeiras, né? Então a Amazônia ela é muito vista assim como aquela floresta intocada ao norte, que hoje é ameaçada. Na verdade, é um território muito pujante, né? Tem 25 milhões de habitantes, tem populações e povos tradicionais, mas também tem populações urbanas relevantíssimas, né? Muito grandes. O que eu queria dizer é que enfrentar o problema do desmatamento e das mudanças climáticas na Amazônia não é simples. Nesse contexto, não dá e não é realista a gente ver a Amazônia como uma enorme unidade de conservação. Não é isso. Existem desafios sociais, econômicos, ambientais, agrários, muito intensos e muito fortes a serem vencidos e a serem equacionados. A solução simplista, na verdade, não é uma solução. Oi, gente. Aqui é a Alice, pesquisadora do LAUT. Esse ponto sobre ter soluções complexas para problemas complexos que a Ana Carolina trouxe é bem importante. Até porque, quando a gente fala de litigância climática no mundo, a gente pensa logo em ações de responsabilidade civil, ou seja, que buscam a reparação de danos. Ações que tentam impedir o empreendimento de se estabelecer em algum lugar, por exemplo. E aí, quando chegamos na situação que a Ana Carolina descreve, estamos falando de ação criminal, de combate a crimes que acabam tendo impactos climáticos. Mas, afinal, será que existe crime climático?
Qual é, então, o papel da litigância climática no Brasil? Lembrando que nem toda ação climática busca combater o desmatamento na Amazônia. Tem ações para reduzir emissões ou dar transparência sobre os impactos de atividades nos setores de transporte, energia, planejamento urbano, agropecuária e até mesmo no setor financeiro. O Caio Borges explica melhor. Eu enxergo a litigância climática como uma ferramenta, e aí é que tá, né? Qual é o impacto que uma litigância pode ter? Eu acho que a redução das emissões, que é o fim que a gente busca, e também salvaguarda de direitos, eu acho que esses são os dois grandes objetivos da litigância, eles também devem ser colocados em perspectiva em relação a outros ganhos colaterais. Eu acho que o Brasil é um case in point. Tem uma ação que tramita no Supremo, a ação que questiona a paralisação do Fundo Clima, que foi criado também lá atrás, em 2009, para financiar a política de transição. E é interessante que a ação sequer ainda teve uma sentença, mas desde que ela foi proposta, eu diria que ela reativou a governança. E aí eu acho que é isso, ela reanimou. Desde que a ação foi proposta em junho, órgãos que não estavam se reunindo voltaram a se reunir, o planejamento da aplicação dos recursos do fundo voltou a ser, enfim, operacionalizado. Então, eu acho que a litigância ela pode ser um fator para movimentar um pouco a governança que está um pouco parada. Mas litigar é caro, demora e o resultado é incerto. Depois de falar sobre motivos para levar as ameaças ao ambiente aos tribunais, a gente quer também discutir motivos para não levar, as razões, em alguns contextos, que desaconselham a litigância. Em primeiro lugar, porque entrar na justiça consolida uma situação de conflito, de vencedores e perdedores, que pode ser contraproducente à construção de consensos e desenhos criativos de políticas públicas. É muito claro, né, que o Brasil historicamente assumiu uma posição de líder, engajado nas negociações internacionais, na construção de políticas públicas. Então, essa construção da política, de maneira participativa, inclusive, era um motivo para não litigar. Afinal, você estava construindo isso com base em um diálogo amplo entre todos os setores. Então, numa situação como essa, para que litigar se de fato a gente pode resolver as coisas no diálogo, com base nessa concertação? Então, eu acho que quando há uma vontade e uma demonstração muito efetiva de compromisso, o litígio pode não ser a melhor ferramenta, porque a questão climática, de fato, ela é uma questão que está em constante evolução. Aqui é Alice de novo. Nós precisamos pensar no litígio climático no contexto do judiciário brasileiro. Vocês sabiam que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, divulga todo ano dados sobre quantos processos o judiciário recebe, julga e arquiva? O relatório de 2020 já foi lançado. Sabem quantas ações judiciais foram iniciadas no Brasil em 2019? 20 milhões e 200 mil processos. Ou seja, infelizmente no Brasil a cultura de judicialização é muito forte. Será que vai resolver a inação climática encher os tribunais de novos litígios? Um segundo motivo para não levar um problema climático à justiça é que, ainda que o judiciário quisesse, esse é um problema grande demais e nenhum poder ou nenhum ator da sociedade vai conseguir resolver sozinho por meio de uma ordem vinda de cima para baixo. O Caio Borges e a Tessa Khan falaram sobre isso. Talvez, acho que aí o maior motivo para não litigar é se o judiciário seria esse ator capaz de dar a resposta adequada que o problema merece. E eu tenho certeza que ele não vai dar a resposta sozinho. Num dos casos emblemáticos, que foi o caso de Juliana versus Estados Unidos, em que um grupo de jovens processou o governo americano pedindo para que o governo retire subsídios fósseis, a opinião divergente da juíza federal disse exatamente isso. Talvez o judiciário não tenha todas as respostas, mas pelo menos alguma resposta a gente deve dar. Então, o maior motivo para não litigar é esse. O judiciário não vai resolver o problema sozinho. Eu acho importante que quem esteja litigando tenha isso em mente e os próprios juízes, né? A crise climática realmente vai exigir que a gente mude o status quo de tantas formas diferentes, rearranjar as nossas políticas e as nossas economias de maneiras que nenhum tribunal vai poder fazer. E eu acho que a gente precisa ter isso claro, que mesmo se os tribunais puderem catalisar alguma ação nessa área, eles nunca vão ser a panaceia completa da crise climática. E, na verdade, historicamente, o papel dos tribunais em precipitar as mudanças sociais confirma isso. Mesmo quando a gente pega os melhores exemplos do papel dos tribunais americanos nos anos 50 e 60 com relação ao movimento dos direitos civis, mesmo naquela época, era claro quais eram
as limitações deles. Você ainda precisava de tanto esforço, de tantos setores diferentes da sociedade para realmente provocar mudança que, no fim, era o que o movimento estava reivindicando. Então, ações legais sozinhas nunca vão ser suficientes. E uma terceira razão para não litigar é que há o risco de que ações que são julgadas improcedentes estabeleçam precedentes negativos e podem tornar ainda mais difícil as ações de redução de emissões. Eu acho que faz parte da litigância estratégica saber que existe um risco de um precedente negativo. Tem um livro que eu gostei muito, que é The Rule of Five, de um professor Richard Lazarus de Harvard. E ele reconstrói como foi toda a preparação e como foi o julgamento de um dos casos mais emblemáticos de litigância climática, que é o caso Massachusetts versus a EPA, em que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que estava dentro das competências administrativas da Agência Ambiental Americana regular os gases de efeito estufa com base na lei que existe no país sobre a qualidade do ar. E ali ele fala exatamente isso. Um dos grandes medos e que impedia algumas pessoas de apoiarem o cidadão que foi lá quem protocolou a primeira denúncia que originou o caso era justamente o risco de um precedente negativo. Eu acho que esse risco de precedente negativo ele vai variar muito com o caso. Se o caso estiver mirando muito alto, se ele for desenhado de uma forma que pede algo que depois vai fechar as portas para futuros casos, esse precedente ele pode ser um precedente ruim. Mas se for um precedente negativo de algum caso que pode depois ser replicado ou tentado novamente com uma mudança pequena, alguma sutileza que você vai lá e adapte, esse caso não vai fechar as portas. Então, sem dúvida, o precedente negativo pode ser ruim, mas quem está litigando tem que ter consciência disso e fazer o caso de maneira que não venha a fechar essas portas. Um outro aspecto importante é que às vezes dá para atingir os objetivos sem precisar de uma ação judicial. A Ana Carolina deu alguns exemplos práticos. Aqui no estado do Amazonas, a gente não ajuizou a ação. A gente faz um acompanhamento extrajudicial da política de prevenção e controle a queimadas e desmatamento. E, por enquanto, a gente não sentiu a necessidade ainda de ajuizar a ação. Mas a gente pediu recomendação, por exemplo, para o fortalecimento da governança do comitê executivo desse plano, para que houvesse a participação nas reuniões executivas da sociedade civil e dos municípios críticos mais fortemente afetados pelo desmatamento. E nesse ponto a recomendação foi acatada. Então antes a gente tinha de 62 municípios do Amazonas uma representação. Hoje a gente tem os 10 piores municípios representados no comitê executivo e mais uma série de organizações da sociedade civil que também fazendo parte das reuniões do comitê. E isso é bastante interessante porque também nos leva à seguinte reflexão, né? Quando litigar? Porque a litigância é um caminho importante, né? Tem todo esse assunto, repercussão inclusive de mídia e tal. Mas às vezes o caminho extrajudicial pode ser também um caminho tão árduo quanto. Dá muito trabalho, a gente faz reunião, analisa documento, lê muito, conversa muito com as pessoas, não aparece tanto porque é um trabalho mais de bastidores. Mas, a depender do caso, ele pode surtir efeitos até mais positivos do que uma ação judicial, né? Em especial uma ação que vai se sujeitar ao sistema de recursos, que é muito complicado no Brasil. Por enquanto, eu entendo que a via extrajudicial segue sendo uma melhor solução, porque eu espero resultados dessa negociação, desse acompanhamento próximo, que sejam mais robustos do que aqueles que eu obteria se eu levasse a juízo. Agora, é uma situação diferente de ações reparatórias de danos por desmatamentos. Uma reparação de dano de desmatamento é uma dimensão completamente distinta de uma política pública, ainda que tenha também um componente climático, né? Porque é uma fonte emissora de gases de efeito estufa. Então, no caso de uma reparação de danos, a avaliação que eu tenho que fazer é uma avaliação. Eu consigo extrajudicialmente obter dessa pessoa que é responsável por essa reparação de danos a efetiva recuperação do meio ambiente? Se eu consigo, eu vou tentar extrajudicialmente. Se eu avalio que não é possível, que ela não vai topar, que ela não vai entender, que ela tem que recuperar uma área às vezes enorme, às vezes de 1.000, 2.000 hectares, aí eu vou precisar recorrer ao Poder Judiciário. Então é uma avaliação que é sempre feita caso a caso. Existem mesmo muitos desafios para a litigância climática conseguir promover as mudanças de atitudes necessárias. Mas eu queria falar de uma questão mais ampla.
que desafia a judicialização da questão climática já na raiz, que diz respeito à diferença entre direito e justiça. O Acordo de Paris foi o primeiro tratado internacional a trazer explicitamente o conceito de justiça climática. Mas esse termo ficou no preâmbulo, ou seja, não existem mecanismos de compensação globais que distribuam, proporcionalmente, ônus e responsabilidades àqueles que mais contribuíram para a crise. Quando a gente reivindica a justiça climática, estamos falando de mudar essa lógica, perpetuada por alguns setores e governos, na qual as pessoas que menos contribuíram para o problema sejam as que mais sofrem com os impactos. Ou seja, as mudanças climáticas precisam ser entendidas como uma questão ética, legal e política, ligada à justiça ambiental e social. Nós vamos aprofundar esse assunto no próximo episódio, que vai ser sobre racismo climático. Fato é que é difícil resolver nos tribunais um problema com uma responsabilidade tão difusa. Tem um limite para o que uma sentença judicial consegue resolver. Por exemplo, mesmo que o peruano Saul Luciano Liuya ganhe a ação contra a RWE nas cortes alemãs, a decisão vai beneficiar sobretudo aquele vilarejo nos Andes e não necessariamente outras comunidades vulneráveis da América Latina toda. A Tessa sintetizou bem essa questão. O tipo de ação legal que estamos vendo agora é provavelmente incapaz de resolver as maiores injustiças no coração da crise climática. Isso inclui o fato de que são as comunidades e os países que menos contribuíram com as mudanças climáticas que estão sofrendo os piores impactos. Nós simplesmente não temos as estruturas e os mecanismos para realmente vingar os direitos das comunidades mais vulneráveis de uma forma que responsabilize os países do norte global. Eu acho que as demandas desse movimento realmente não podem ser alcançadas pelos tribunais. Isso inclui a responsabilidade de países do norte global de destinarem bilhões de dólares para financiar ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, realmente existem dinâmicas políticas-chave que eu acho que ações judiciais simplesmente não conseguem resolver. Vamos agora jogar para o futuro e pensar quais devem ser os próximos passos na litigância climática no Brasil. Primeiro, dá para antecipar que tanto as partes envolvidas quanto os tribunais vão ter que se acostumar com ações climáticas e vão ter que se preparar para entender a complexidade técnica, política e jurídica do problema, como disse a procuradora Ana Carolina. O STF falando sobre isso é importantíssimo, porque o poder de inspiração, né, e de influência mesmo que decisões como as tomadas pelo ministro Barroso e pela ministra Rosa Weber nas audiências públicas sobre o Fundo Amazônia e o Fundo Clima, o poder que isso tem sobre outros magistrados é gigantesco, né? Então é uma luz que acende no sentido, olha, precisamos levar isso em consideração. Infelizmente a gente vivencia a crise, né? Mas ela, por outro lado, tende também a passar a ser um fator de interpretação do direito. Dessa pequena interpretação, você vai indo para construir entendimentos mais amplos que sejam mais rigorosos na aplicação da legislação ambiental. Ela ressalta a evolução desse tipo de caso dentro do Ministério Público. Acho que a gente está começando, né? Então a gente está tateando, é um tema que é pouco conhecido, era pouco conhecido até alguns anos atrás, tanto do Ministério Público como do Judiciário, e isso exige um preparo da nossa parte, um estudo, um aprofundamento, tanto no tema políticas públicas como no tema clima, para que a gente consiga mover, né, fomentar a inserção do componente clima no debate a respeito da política de desmatamento. É bastante desafiador, mas o Ministério Público como um todo vem se preparando para isso. Hoje o tema é muito debatido no MPF, é debatido nos Ministérios Públicos Estaduais, é debatido na ABRAMPA, que é a Associação Brasileira dos Promotores e Procuradores que trabalham com o meio ambiente, né? E então eu diria que o tema está cada vez mais amplo e vai estar mais presente no trabalho do MP como um todo daqui para frente. O mesmo vale para advogados e juízes, como disse o Caio. Um exemplo muito concreto, eu tentei mapear quantas faculdades de direito no Brasil oferecem o curso de direito das mudanças climáticas, e não foi um mapeamento exaustivo,
pode ter mais, mas eu encontrei uma, que foi na Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio de Janeiro. Então, é muito sintomático. Existem clínicas, existem grupos de pesquisa, mas está no currículo da formação dos futuros advogados e advogadas, promotores e promotoras, juízes e juízas, não está. Então, isso já é muito claro que a gente precisa pensar se um tema de tão alta relevância não deveria estar no currículo das faculdades de Direito. Depois disso, também não está nos cursos de formação das carreiras públicas, como nos cursos de formação do Ministério Público, do Judiciário. Então, eu acho que o próprio Judiciário reconhece que a formação de juízes ela precisa acontecer para que os juízes sejam capazes de dar uma resposta satisfatória quando esses casos começarem, já estão começando a chegar. E aí, do ponto de vista da sociedade civil, a sociedade civil, em qualquer democracia, é um dos atores mais relevantes nessa litigância de interesse público. As associações, os coletivos e os movimentos. A gente vê hoje, eu acho que a figura está mudando muito rápido. O ecossistema climático no Brasil já está percebendo o poder e o potencial da litigância climática e tem aberto os olhos para esse tipo de ferramenta que não estava. Em relação a este ponto, a gente pode imaginar que em um futuro próximo, os casos brasileiros vão se apoiar em uma base científica sólida e que, aos poucos, terão sustentação em exemplos de outros países e de outras áreas do direito, particularmente em direitos humanos ou nos campos societário, civil e administrativo. É o que o Caio chama de quarta onda. Qual seria o próximo, né? A quarta onda de casos, que também a gente já começa a ver, mas que eu acho que é um pouco do que a gente vê fora do Brasil. São casos climáticos que têm algumas características fundamentais, que a gente vê nos grandes casos climáticos, como Urgenda, né, o caso holandês, ou o caso Juliana nos Estados Unidos, que é, primeiro, um uso muito sólido da ciência climática, mas quando os litigantes de alguns casos fora do Brasil trazem relatórios muito bem substanciados, depois que a ação é proposta, vem mais dezenas de outros cientistas para endossar, né, aquela ação. Tem também, eu acho que uma conexão muito forte com mudanças climáticas e direitos fundamentais, que a gente também pode explorar isso. Enfim, tem um uso criativo também de algumas normas jurídicas. A mesma coisa aconteceu no caso Urgenda na Holanda. Você pegou a responsabilidade civil e fez uma releitura da responsabilidade civil do Estado para tratar da questão climática. Então, a mudança do clima é um problema tão complexo que precisa dessa atualização de conceitos e institutos jurídicos. E eu acho que a gente está começando a entrar também nisso no Brasil. Então, em linhas gerais, essa é como eu enxergo a evolução histórica da litigância climática no Brasil. E essa nova onda pode incluir litígio contra empresas. É possível sim a gente ver no futuro litigância em relação ao setor privado. A questão da litigância contra o setor privado traz algumas dificuldades e especificidades em relação a processar o setor público no Brasil. Primeiro porque, obviamente, você vai colocar imediatamente do outro lado pessoas muito bem qualificadas, grandes bancas de advocacia, que vão defender. Eu acho que os casos recentes de desastres no Brasil, né, como os 2 casos do rompimento das barragens, eu acompanhava isso antes, né, quando eu trabalhava mais na área de direitos humanos, mostra que a assimetria ela é real, ela é muito forte. Você tem 300 advogados trabalhando, literalmente, para uma empresa quando acontece algum tipo de ação muito importante e estratégica para aquela empresa. Então, isso é algo que eu acho que tem que ser sopesado em qualquer ação climática que venha a ser proposta. E tem várias outras barreiras ainda, também de doutrinas jurídicas, de questões processuais, que também dificultam essa litigância específica em relação ao setor privado. A boa notícia em relação a isso é que o mundo está evoluindo muito nesse aspecto. Existem várias ações ocorrendo em jurisdições como Canadá, Estados Unidos é um pouco mais difícil, mas Holanda, Reino Unido, que estão exatamente tratando das responsabilidades das empresas em relação a direitos humanos e em relação a danos ambientais. E eu acho que esses precedentes eles vão mudar um pouco a paisagem em relação à judicialização de ações em face do setor privado. O Caio enfatizou também como o campo do direito climático pode aprender muito com a litigância estratégica na área dos direitos humanos. Eu vejo um potencial enorme de que as duas áreas aprendam uma com a outra. O que é que o movimento de litigância climática pode aprender com a litigância estratégica em direitos humanos? Primeiro, esse conceito de litigância estratégica dialoga muito com a questão do o mundo acaba se você perder um precedente. Eu acho que a litigância em direitos humanos diz que não. Você pode tentar novas avenidas, às vezes dificulta muito. Tem algumas situações que de fato dificultam. Eu dou um exemplo, nos Estados Unidos, durante muitos anos houve tentativas de responsabilizar empresas multinacionais por violações de direitos humanos causadas em outras jurisdições.
E hoje, na atual composição da Suprema Corte dos Estados Unidos, isso ficou muito difícil, porque se usava um estatuto específico do século XIX, talvez, que tinha ali uma linguagem que permitia uma jurisdição universal das cortes americanas em relação a graves violações de direitos humanos, do direito costumeiro internacional. E hoje, da maneira como está, é muito difícil que a interpretação desse dispositivo venha a servir a essa causa de responsabilização. O que é que o movimento de direitos humanos faz quando acontece isso? Primeiro, espera até que mude um pouco a composição, para uma composição talvez mais progressista. Segundo, começa a testar outras jurisdições, que eu acho que é por isso que a gente tem visto uma crescente litigância em jurisdições como Holanda e Reino Unido. Essa atuação transnacional, ela é fundamental. Eu ainda vejo o movimento da litigância climática entre o norte e o sul global um pouco separado. Eu gostaria de ver mais uma atuação estratégica, como tem acontecido no movimento de direitos humanos, de você ter essa visão muito estratégica. Eu estava lendo um pouco sobre algumas áreas específicas e foi interessante ver, por exemplo, que na área dos direitos LGBTQ, o movimento lá atrás, há 40 anos atrás, ele traçou, né, um caminho. Daqui a tantas décadas a gente vai chegar à Suprema Corte. E chegaram e venceram. Então essa noção de que as coisas não vão acontecer amanhã é muito forte. Mas para clima a gente não tem mais tempo, literalmente. A questão climática pode também trazer para os direitos humanos um pouco dessa noção de impacto, né? Então a gente precisa ter um impacto agora real. O precedente jurídico, né? Ele é importante, ele deve ser valorizado, uma interpretação nova, mas acima de tudo, se a gente puder aliar esse passo jurídico, né, crescente com impacto real, é o melhor dos mundos para qualquer das áreas. Por isso, se essa é a primeira vez que você está ouvindo falar de litigância climática, vale a pena prestar atenção. Eu só convidaria todo mundo que está ouvindo a gente a acompanhar a litigância climática no Brasil. Eu acho que a gente está num momento de inflexão em que o Brasil tem sofrido muito, a política ambiental brasileira realmente tem sofrido e a litigância eu acho que tem trazido algumas reflexões muito interessantes, até que ponto, principalmente quem está ouvindo a gente que é da área jurídica, eu acho que a questão climática, ela de fato pode vir a ser daquelas questões que vão renovar mesmo assim, a percepção da gente sobre o direito, os limites do direito e as potencialidades do direito. E isso é reconhecido por todo mundo que trabalha, né? Então, para quem está querendo assim, algo novo no direito, eu diria que olhar o direito das mudanças climáticas é pensar algo que eu acho que vai renovar um pouco o direito no Brasil. Então, fica aí minha dica. Agora chega de falar do que podem ser essas ações ligadas ao clima. Para terminar, vamos pensar o que precisaria acontecer para que a gente não precise abarrotar o judiciário com casos climáticos. Eu gostei muito do que o Caio falou a respeito de uma cooperação bastante necessária entre os poderes. Essa discussão dicotômica, se o judiciário está prevalecendo sobre os outros poderes, ela não captura a complexidade, a riqueza e a beleza, né, de você movimentar a máquina do judiciário. Eu acho que esses litígios eles podem fomentar um diálogo interinstitucional. E eu acho que é aí que está a chave da questão. Os poderes eles vão ter que se respeitar, eles vão ter que conversar entre si para chegar a uma solução. A primeira questão é essa: se o litígio pode ser esse fator propulsor de um diálogo interinstitucional. Eu acho que um exemplo bom de onde ocorreu foi na Holanda. Depois do julgamento da Suprema Corte, o parlamento e o governo disseram: ok, vamos acatar, vamos fazer algumas medidas, como fechar termoelétricas, incentivar painéis solares nas residências. Então, é fundamental que isso aconteça. Se não houver essa boa vontade, esse espírito de cooperação por parte dos poderes políticos, é muito difícil o que a corte pode fazer depois com isso. Se mesmo tendo sido julgado procedente, primeiro a gente vai precisar pensar qual é o tipo de litígio que pode levar a um cumprimento efetivo. Porque, afinal, a gente está falando também do rule of law, do Estado Democrático de Direito. Se as sentenças são sistematicamente descumpridas, a gente tem um problema muito sério em dizer que a gente vive num Estado Democrático de Direito. E não esquecer dos outros espaços de mobilização. A gente está vendo um movimento hiper vibrante de juventude climática, né, de novas lideranças religiosas que estão falando sobre o tema. Investir também nesse diálogo social é fundamental. Em resumo, a litigância climática é uma ferramenta e não a ferramenta. Pode até ser uma estratégia indispensável de mudança social, mas ela tem seus limites e não funciona sozinha sem outros esforços de mobilização e cooperação institucional. Estamos chegando ao fim deste episódio do Revoar e, como de costume, a gente pediu dicas para os nossos convidados. Primeiro, o Caio Borges.
Eu vou sair, então, da questão climática para deixar as coisas mais leves. Foi para uma exposição que está acontecendo no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Ver essa exposição que é Casa Carioca. Parte de uma série de exposições que o MAT tem feito sobre a história do Rio. Uma melhor do que a outra, sobre o samba, sobre os indígenas, né, os povos tradicionais que habitaram e habitam o Rio de Janeiro. E essa Casa Carioca é sobre a habitação e o direito à moradia no Rio. E trazendo agora essa questão dos privilégios, né? Quem pode ficar em casa, acho que desde o começo a gente tinha essa tensão, né? Quem pode ficar em casa e quem tem que sair para trabalhar e se expor, e expor sua família, e como isso a gente deve pensar, né, dessa desigualdade social que a gente vive. Então, uma exposição linda, muito colorida, muito jovem, vários artistas jovens que eu não conhecia. Tá online, parece. Para quem não puder vir para o Rio ainda, até que as coisas se normalizem, eu recomendo muito. A Ana Carolina recomendou 2 livros. Um deles é um livro de um brasilianista, que é o Warren Dean, que é a história da Mata Atlântica. Não é a história da Amazônia, da Mata Atlântica, mas é super interessante. Ele conta a história da floresta, Mata Atlântica, sob a perspectiva da floresta. E eu acho muito legal porque é muito semelhante em termos de fenômeno ao que acontece hoje na Amazônia. Então, ler a história da Mata Atlântica nos séculos XVI, XVII, XVIII é como ver hoje os mesmos mecanismos econômicos sociais que agem sobre a Amazônia. E um outro, e aí é uma dica de literatura mesmo, um autor local aqui, que é o Milton Atum, muito bom. Um livro dele, Cinzas do Norte, fantástico, e que tem um retrato um pouco do uso econômico da Amazônia no meados do século XX e um pouco da decadência aqui da região depois do auge da borracha. E eu acho bastante interessante porque tem um discurso subliminar, assim, de transição para a modernidade, mas com uma certa tristeza, assim, intrínseca a esse processo. Muito representada pelo abater dos casarões antigos e que eu olho de maneira muito semelhante ao que acontece hoje com o abater da floresta. Então, fica a dica, o Milton Atum, excelente escritor amazonense, e tenho certeza que quem ler vai gostar. Vamos ouvir também as dicas da Tessa Khan. One book is, I guess, quite a famous one, which is The Prize. Um livro que é bem conhecido é o The Prize, do Daniel Yergin, que é a história da indústria do petróleo. E eu acho que é incrível pelo nível de detalhe e pelo jeito como a história é contada, que é muito envolvente. Uma coisa que fica clara é como a agenda de interesses da indústria do petróleo realmente moldou o mundo em que a gente vive hoje, sabe? Geopolitics, international conflict. A geopolítica, os conflitos internacionais, o desaparecimento de nações inteiras, tudo determinado por essa indústria. E eu acho que se a gente ainda precisa de mais incentivos para diminuir o poder da indústria petroleira, é o fato de que ela é mais poderosa do que estados soberanos. Então, é um livro realmente muito importante. E uma segunda dica, um pouco mais leve, é a autobiografia de Sonia Sotomayor, juíza da Suprema Corte americana, que é porto-riquenha americana. É uma história muito inspiradora pela habilidade dela de superar esses obstáculos enormes na vida pessoal para chegar a um dos cargos mais altos do país. Mas também é um jeito de conhecer por dentro a cabeça de alguém que é provavelmente uma das juízas mais poderosas dos Estados Unidos, cujos julgamentos e decisões vão ter implicações para todo mundo. Então eu realmente recomendo esse livro também. Eu e a Joana também fazemos as nossas indicações por aqui. Hoje eu quero recomendar o livro Judicialização de Políticas Públicas no Brasil, organizado pela Vanessa Elias Oliveira, publicado pela editora Fiocruz em 2019. No site do Revoar tem um link para o e-book gratuito. Pensei nesse livro porque acho que precisamos entender a judicialização da política climática dentro do contexto da judicialização de políticas públicas em geral. Cada política pública tem sua especificidade e cabe ao Poder Judiciário construir o espaço de sua atuação dentro dessa política. Não há nada de tão novo em levar o tema climático para os tribunais, o que não significa que o judiciário possa fazer o que bem entender ou pense que resolverá o problema sozinho. Em segundo lugar, o tema da litigância climática tem mobilizado muito o ativismo climático jovem, que invoca o direito das novas e futuras gerações ao ambiente equilibrado. Tem muita coisa na internet sobre esse tipo de ativismo. Um bom ponto de partida é o documentário Young People Have Had Enough, pelo canal Democracy Now! E eu tenho mais 2 dicas. Uma, cara de pau mesmo, é o livro Litigância Climática, Novas Fronteiras para o Direito Ambiental no Brasil, que eu editei com a Camila Cunha e a Amália Botter Fabre.
Foi publicado pela editora Revista dos Tribunais em 2019 e foi a primeira publicação sobre o tema no Brasil. O nosso objetivo foi facilitar a formação de um campo de reflexão sobre a litigância climática no país, trazendo em um volume as partes envolvidas e acadêmicos que pesquisam o assunto. Foi também graças a esse livro que eu conheci o Conrado, que escreveu o capítulo sobre separação dos poderes. A outra dica é o vídeo da audiência pública convocada pelo STF na ADPF sobre o Fundo Clima. 2 dias inteiros em setembro de 2020, em que 66 especialistas e representantes do governo federal e de governos estaduais falaram sobre clima perante a nossa Corte Suprema. São muitas horas de vídeo, mas dá para selecionar o que mais interessar. O valor dessa audiência é que são aulas curtas dadas pelos grandes nomes do tema. E assim a gente termina o 4º episódio da 2ª temporada do Revoar, o seu podcast sobre liberdade e autoritarismo. Agora, o Revoar faz uma pausa de fim de ano e volta no comecinho de 2021. O nosso próximo episódio vai ao ar no dia 7 de janeiro. E vamos falar sobre as injustiças ambientais e como elas se relacionam com o racismo. Se você ainda não viu os nossos 3 primeiros episódios, aproveite o recesso para maratonar essa 2ª temporada do Revoar. Você também pode acompanhar o Revoar pelo Instagram, em @revoar.podcast e pelas redes sociais do Laut. As referências dos áudios que a gente usou nesse programa estão na página do Revoar no site do Laut, em laut.org.br/revoar. Fiquem bem! O Revoar é uma produção da Rádio Novelo para o Laut, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. A 2ª temporada conta com o apoio do Instituto Clima e Sociedade. A coordenação é da Paula Scarpim e do Vitor Hugo Brandalize. A produção é da Clara Helstab e a edição é da Cláudia Holanda. A pesquisa para esse podcast é do Marcelo Oliveira e da Alicia Morim, que também participa das entrevistas. A dublagem da Tessa Kahn para o português foi da Clara Helstab. A música original é da Mari Romano e a finalização e a mixagem do programa são do João Jabassi. A coordenação digital é da Karina Oliveira e da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição. A Luísa Plastino e o Marcelo Oliveira cuidando das redes sociais deste podcast. Nos vemos na próxima Revoada. Até lá!